Professor Jefferson, sobre o estudo para a ANEPS, por que o senhor é sempre contra a apostila? Bom, primeiro não precisa chamar de senhor, né? Mas o problema principal da apostila para estudar para a certificação ANEPS é a questão de eficiência mesmo, né? Então vamos lembrar, por que nós queremos a certificação ANEPS? A maioria das pessoas é para operar como correspondente bancário. E para operar como correspondente bancário, você deseja de fato ganhar pelo menos alguns milhares de reais. Acredito que a maior parte das pessoas tem expectativa de ganhar pelo menos aí 6 mil, 7 mil reais trabalhando como correspondente bancário, principalmente se for a ANEPS completa, né, que você vai poder trabalhar com consignado, CDC, financiamento de veículos. Acredito que não é para ganhar algumas centenas de reais, mas alguns milhares. E a apostila? Tem apostilas que são ruins mesmo, né, que vão estar desatualizadas, que não tem didática, mas o principal dela é que a eficiência dela é de algo demorado. A gente sabe que a maior parte das pessoas não consegue realmente manter a concentração para estudar, por exemplo, o que eu sugiro, que é 2 horas por dia apenas lendo. Então o que acontece? A pessoa, já nesse primeiro estudo, ela vai demorar muito mais tempo. A maior parte das pessoas vai pegar a apostila porque elas são grátis ou são baratas, e aí então não acaba fechando essa conta. Por quê? Ela economiza, por exemplo, algumas centenas de reais de um curso, 500 reais, 600 reais, ela economiza, porque está estudando com a apostila. Porém, ela vai conseguir, ao invés de tirar a certificação em 10 dias, como a maior parte dos meus alunos, ela vai tirar a certificação talvez em 8 meses, 10 meses. Então, se você pensar quanto dinheiro ela perdeu demorando para ser correspondente bancário, vamos chutar aí arredondinho, né? 5 mil reais. Se ela demorou 10 meses, ela perdeu 50 mil reais já na sua nova profissão. Economizando o quê? 50 reais, 500 reais, né? Então, realmente é uma conta que não vale a pena. Agora, por que a apostila acaba sendo ineficiente? O principal é essa questão do foco, né? Então, a pessoa, a gente sabe, infelizmente, as pessoas muitas não estão nem acostumadas a ler, mas mesmo quem lê geralmente consegue manter a concentração por 20 minutos, meia hora, depois disso já perde a concentração, né? Então, se você estuda de formas, por exemplo, como temos no curso, são videoaulas descomplicadas, tem uma que é comigo falando ali no slide, marcando o slide, tem outra que é com animação, aí depois entra no estudo via mapas mentais, depois faz um pouco de exercício, quando vê passou as 2 horas, ela absorveu bastante conteúdo, né, e conseguiu então fazer com que tem gente que até fica 2 horas, né, diante da apostila, mas de fato ela conseguiu se concentrar ali meia hora. Agora, se a gente faz uma forma mais dinâmica, a gente consegue fazer com que o aluno fique realmente preso ali, né? Preso não, porque tem gente que acha até divertido no final das contas, né? Com a nossa dinâmica estudando essas 2 horas. Mas isso é ainda só do primeiro estudo. Digamos assim, a primeira parte, né? Quando você está vendo um conteúdo novo. Quando vamos para a questão da apostila, numa coisa que é super importante, eu falo em diversos vídeos, né? Que é a revisão, aí a apostila se torna algo ainda mais complicado. Por quê? Na apostila, como nós temos ali apenas as palavras, quando a gente volta para ela, o que a gente tem novamente são as palavras fazendo frases completas. E a gente sabe que o nosso cérebro, muitas vezes, a gente nem precisa de uma frase completa. A gente só lembra de algumas palavras e a gente já lembra de toda uma história, de toda uma situação, né? Então, por exemplo, quando a gente está conversando com um amigo, né? Então, você sabe de toda uma história de uma vez que vocês foram para a praia e foi muito legal. Para você lembrar toda essa história, muitas vezes você nem precisa lembrar e ler a história de novo. É só você lembrar do nome da cidade que você foi, do nome do seu amigo, você já tem aquela memória e já lembra a história inteira, né? A apostila, ela não deixa você fazer isso. Por quê? A apostila, conforme você vai lendo, você vai grifando. Quando vê, você grifou praticamente tudo, né? E aí, quando você vai fazer a revisão, você acaba lendo ela de novo, pulando apenas algumas frases. Então, se você demorou 2 horas para aprender um assunto novo, estudar um módulo, você quer fazer revisão daquele módulo, é bem provável que você demore 1 hora novamente, né? É bem provável que, às vezes, tem gente que faz muita anotação, pode até demorar mais para fazer a revisão. E a ideia de revisão não é essa. A ideia de revisão é realmente ser rápida, para que você apenas refresque, né? Traga aquele conteúdo que você estudou anteriormente, novamente para a sua consciência, para se conectar com os estudos novos.
E isso é possibilitado de forma muito mais fácil do que a apostila pelos mapas mentais. Por quê? Os mapas mentais são exatamente essas palavras-chave, né? Que eu dei naquele exemplo do amigo que foi para a praia. É só a praia, é só o nome do amigo e você já lembra a história. No mapa mental funciona assim. Tem algumas palavras-chave, algumas ligações, são esquemas gráficos, inclusive você pode chamar agora mesmo no WhatsApp para baixar os mapas mentais da certificação ANEPS, falando diretamente comigo ou com um dos meus consultores, e você vai ver que funciona dessa forma. São apenas palavras-chave, não frases completas, o que faz ser muito mais rápido, muito mais eficiente, tanto para você introduzir, né? Muita gente gosta de usar, eu recomendo também usar o mapa mental antes de assistir a videoaula completa, e depois também da videoaula completa, você vê o mapa mental não apenas do módulo que você estudou, mas de todos os anteriores. Então isso faz com que com mapas mentais, talvez você consiga rever toda a matéria em 10, 15 minutos. Claro, se você vê que uma parte ali, um conceito você não lembra, você vai estudar aquela parte na aula, né? Rever a aula daquela parte, aquela palavra-chave. Ah, não lembro o que é Banco Central. Vai lá e estuda só o Banco Central. Não precisa ficar estudando novamente todo o módulo 1, porque apenas aquelas outras palavras-chave você já viu que refrescou a sua memória. Então, a apostila ela tem essa desvantagem, tanto no primeiro estudo, que é onde você está entendendo o conceito, quanto na parte de revisão, para você deixar fresco na memória tudo aquilo que você estudou antes, né? Então, por isso que realmente eu não indico. O que eu indico é estudar da forma dinâmica, como a gente coloca no curso Descomplicado. De qualquer forma, se você quer ter acesso já ao nosso teste grátis, você vai conseguir ver de forma gratuita as primeiras aulas, tanto em animação, quanto na forma de slide comigo, o professor Jefferson falando, como os estudos de mapas mentais e também o método exclusivo de método cumulativo de estudos. É só chamar aqui no WhatsApp, será um enorme prazer.